Olá, bom dia, tudo bem? Que bom poder estar aqui nessa manhã de segunda-feira para falar de coisas boas, não é mesmo? Essa semana eu gostaria de compartilhar aqui uma mensagem sobre confiança. Confiar em Deus é definitivamente algo fundamental e imprescindível na vida de um cristão. Lá em Salmos, no capítulo 125, versículo 1, diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E pensando nessa temática, eu identifiquei 3 coisas que eu entendo que são necessárias para que nós possamos confiar no nosso Deus plenamente. E a primeira coisa que eu entendo como necessária é conhecer aquele em quem se confia. Definitivamente, confiar nem sempre é uma tarefa fácil, uma tarefa simples. Ela, na verdade, pode ser muito desafiadora. Sobretudo, confiar em algo ou em alguém que nós não conhecemos. É muito compreensível o medo e a dificuldade em confiar naquilo que não se conhece. E é justamente por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus, para que sejamos capazes de confiar e depender do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 25 a 29, narra a passagem em que Pedro anda sobre as águas. Diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe, quando eu vejo Pedro dizendo, se és tu, isso demonstra para mim de que Pedro conhecia o seu mestre. Ele sabia que se aquele lá era mesmo Jesus, ele poderia andar sobre as águas, ele poderia confiar naquela palavra e avançar sobre as águas. Nós precisamos conhecer o nosso Deus para que sejamos capazes de confiar plenamente nele, para que sejamos capazes de nos entregarmos sem reservas e nos apegarmos em sua palavra e sobre ela avançarmos. E isso exige de nós intimidade com Deus, vida de oração, leitura da sua palavra. Pedro sabia que ele poderia confiar naquilo que o seu mestre estava dizendo ao dizer venha, porque ele andava com Jesus. Ele viu o que Jesus fazia, ele ouviu o que Jesus falava, os seus ensinamentos, ele entendia e sabia a pessoa que Jesus era e o poder que se manifestava nele. Lá em Mateus, no capítulo 16, dos versículos de 13 a 17, narra a confissão de Pedro. Jesus pergunta aos seus discípulos, quem os outros dizem que eu sou? E eles dizem, uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E naquele mesmo instante, Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, pois isso não lhe foi revelado por carne, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Sabe, não foi para a multidão que foi revelado quem Jesus era. Não foi para a multidão que ora estava com Jesus, ora não estava. Não foi para a multidão que no momento de milagre e de parábolas estava ali, mas em outros já não acompanhava Jesus. Mas foi para Pedro, um discípulo, aquele que acompanhava Jesus, que estava com ele todos os dias, andando lado a lado, ouvindo seus ensinamentos, sendo ensinado por Jesus constantemente e aprendendo quem ele era e sobre o seu reino. Foi para este tipo de pessoa, um discípulo, que foi revelado por Deus quem Jesus era. Se nós queremos conhecer o nosso Deus, entender quem ele é, ter a revelação de cada uma das suas facetas, nós precisamos de intimidade com o Senhor. Nós precisamos de gastar tempo da nossa vida para conhecer o nosso Deus. E é justamente essa intimidade, esse andar lado a lado, esse gastar tempo em conhecer ao Senhor, que nos conduzirá e nos permitirá ter um relacionamento
de confiança e dependência genuína do Senhor. Amém? Que nessa manhã nós possamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre o quanto nós temos gasto do nosso tempo, das nossas disposições para conhecer o nosso Deus, de quanto nós temos disposto para conhecer aquele a quem nós servimos, e que essa reflexão nos leve a ter mais vontade e mais fome e sede de conhecer o nosso Deus e sermos guiados a um relacionamento de dependência e confiança com o Senhor, para que possamos desfrutar daquilo que diz lá em Salmos, no capítulo 125, versículo 1, que eu li no começo, que é não ser abalado, sermos como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até quarta-feira.